Olá, voltamos aqui para nossa aula 3 e olha só do que nós vamos falar. Eu não sei vender. Gente, eu acho que é a maior agonia de todo mundo que trabalha em um negócio próprio, principalmente nos momentos atuais. E aí vem à cabeça uma série de coisas de mercado saturado. Tem muita gente vendendo a mesma coisa que eu vendo. Eu não sei por onde começar. Ou eu já comecei, mas eu não consigo alavancar as minhas vendas. E tudo isso está diretamente ligado com posicionamento de mercado. É uma palavra louco de linda que eu vejo muitas pessoas comentando. Ah, você tem que agregar valor, falta posicionamento de mercado. Mas ninguém te explica exatamente como é que isso acontece. Bom, vocês perceberam que tanto na aula 1 quanto na aula 2 eu levantei algumas questões que a gente trabalhou aqui até algumas soluções para esses problemas, mas no curso vai estar tudo isso esmiuçado com tudo que você precisa saber. Mas claro, né, vou contar para vocês como que se deu o meu posicionamento no mercado e como que eu lidei com essa situação aqui, porque esse eu não sei vender é para mim também. Eu comecei na confeitaria, eu já contei para vocês na aula 1, de forma despretensiosa. E o meu grande erro no primeiro ano, especialmente, foi não imaginar o que eu queria para mim, foi não traçar uma meta a longo prazo. Porque eu estava muito naquela, tô fazendo essa encomenda porque eu tenho, mas eu não tinha uma perspectiva maior para o meu negócio. Na verdade, eu não me assumia dona do meu negócio. Eu ainda estava naquela onda de fazer por hobby, se der lucro deu, se não der não deu, se eu precifiquei errado, eu não pensava que tinha que corrigir aquilo naquele momento porque isso ia interferir nas minhas metas a longo prazo. Claro, eu não pensava porque eu não tinha. Só que as coisas foram acontecendo, né? E vocês se lembram muito bem que eu narrei para vocês todos os tropeços da primeira entrega, dos erros que eu tive. Só que o meu posicionamento no mercado, mesmo que eu não soubesse o que significava essa palavra, começou exatamente ali. Quando eu elenco os erros que eu tive, como eu já falei para vocês, a minha preocupação foi com os doces. Então a minha primeira marca, na minha primeira festa já foi os doces, não só pela aparência, mas aliado ao sabor, oferecendo um produto diferenciado. Só que a partir dali, quando a porta se abriu, eu fiquei muito perdida em algumas situações que é justamente as que estão envolvidas com posicionamento de mercado e eu não sei vender. Bom, primeiro que eu não sabia mesmo, tá? Não sabia vender, não sabia por onde começar. E essa minha primeira cliente, como eu tinha mencionado com vocês, que fez a primeira festa, na época ela fazia decoração de festa. E ela falou assim, não, então agora já que você fez a primeira, você não vai parar, você já listou aí os seus erros e você vai corrigir esses erros e eu vou começar a te mandar alguns clientes. Embora eu fiz duas coisas que já me posicionou no mercado naquele momento, que foi apresentar doces diferenciados do que todo mundo na cidade oferecia, e já eu conto para vocês um pouquinho melhor sobre isso. E a segunda coisa que eu fiz foi tirar boas fotos, mesmo não tendo uma câmera boa, mesmo a luz do local não me oferecendo essas possibilidades, corri, baixei um editor, que eu nem sou lá aquelas coisas, mas eu olhava e falava assim, não, essa foto não tá boa. Essa foto tá escura, eu preciso achar um jeito de clarear. Então, eu tirei as fotos, tratei as fotos na medida dos meus conhecimentos, que eram limitadíssimos, e postei essas fotos. Postei com a descrição, com a festa, no agradecimento, é claro que pedindo sempre a permissão da pessoa, se eu podia mencioná-la, né?
Na época eu não tinha Instagram e, para ser bem honesta, eu não sei nem imaginava o que era Instagram, porque eu não tinha nem smartphone e, para falar a verdade, eu não sei nem se existia smartphone acessível na época, tá? Não me lembro desse detalhe. Não sou muito tecnológica, eu me viro conforme eu necessito e claro que a gente é capaz de aprender tudo. Muito bem, postei essas fotos na época somente no Facebook. E aí eu chegava pra essa minha cliente, falava todo dia assim, nossa, mas não é, ninguém pediu, todo mundo curtiu, gostou, falou, ai que lindo, mas ela, calma que vai aparecer, calma que vai aparecer. E é um trabalho assim mesmo. Às vezes as pessoas ouvem você falando do teu sucesso de 10 anos na confeitaria, acham que você começou tendo sucesso. Não é verdade? E eu tenho uma trajetória. O que aconteceu comigo que foi um grande divisor de águas na minha vida? Eu fiz essa primeira entrega, listei os meus erros, mas eu listei as minhas conquistas. E eu fiquei feliz com cada etapa que aconteceu ali, até com as que deram errado. Porque quem não é capaz de aprender com os próprios erros, vai aprender com o quê, gente? Com os erros dos outros? O ser humano é inteiro em construção. E nenhuma festa vai ser igual a outra, nenhum doce vai ser igual a outra, nenhuma entrega vai ser igual a outra. E não é o cúmulo da perfeição, apesar de eu ser extremamente perfeccionista, e não é assim você não estar satisfeita, mas é onde eu posso melhorar. Será que esta apresentação desse doce dá para melhorar? Será que o sabor desse doce dá para melhorar? É isso que faz você crescer, primeiramente como pessoa, depois como profissional, que é também uma questão de posicionamento de mercado, é o quanto profissional você se considera. Porque se você trata o seu negócio como hobby, se você precifica a olho, do jeito que dá, se você não padroniza os seus doces, vai aparecer na nossa finalização dos brigadeiros hoje. Se você não padroniza os seus doces, se você não precifica corretamente, se você dá desconto sem estar embutido no seu valor total, tudo isso te desprestigia. Porque se você não se valoriza como profissional, não espere o reconhecimento e a valorização de outras pessoas. O primeiro que tem que se valorizar é você, né? E aí, ouvindo a minha cliente, porque vocês se lembram que eu falei que eu pedi o feedback para ela, e ouvindo a minha cliente, listando os meus erros, mas também listando as minhas conquistas, a partir dali eu já entendi que o meu dia a dia, que a minha rotina teria que partir de um ponto principal. Quando eu falo em posicionamento de mercado, eu falo em escolher o público-alvo, que é outra coisa que ninguém te explica como é que acontece. Bom, vocês se lembram que eu falei que eu queria fazer doces finos, mas que eu não sabia nem o básico. A primeira festa que eu fiz foi para criança, né? Vocês se lembram que eu falei que eu não queria fazer, atendi a solicitação dela, foi para criança. Embora tivesse doces finos e tudo mais, foi para criança. Automaticamente o meu público maior nos primeiros momentos foram festas infantis. E aí o que eu tive que fazer, gente? Eu tô contando para vocês quanto tempo eu perdi por não saber esses 3 passos e a ordem que eu preciso em cada um deles. Eu sabia lá, né, como eu disse para vocês, tudo sobre doces finos, embora não soubesse fazer uma temperagem num chocolate. Mas eu achava que sabia, porque aquele monte de pesquisa aleatória eu achava que eu tinha um monte de conhecimento. A segunda festa foi uma festa infantil com doces praticamente todos tradicionais. E, gente, eu não sabia fazer brigadeiro branco, eu não sabia fazer casadinho, eu não sabia fazer brigadeiro preto, eu não sabia fazer nenhum brigadeiro. Então, tudo aquilo que eu tinha pesquisado aleatoriamente para fazer bonito para minha família, para os meus amigos e até para fazer bonito na primeira encomenda, não serviu de nada. Isso é que eu digo que quando você
tem o brigadeiro perfeito, o doce perfeito, você precisa saber o básico. Porque é a partir dele que você vai crescer, que você vai avançar, que você vai procurar doces mais elaborados, receitas mais elaboradas, mas você precisa partir de um ponto. Muito bem. O que eu fiz? Primeira coisa, lembra que eu falei como que eu levei os doces? Esse com certeza foi a primeira coisa que eu corrigi. Eu resolvi padronizar as caixas. Na época, eu achava aqui para comprar somente umas caixas de pizzas, né? Aquelas de pizzas mesmo tradicional, com vermelho e verde que a gente... E eu não gostava daquelas caixas. Primeiro, papel muito mole. E segundo, aquele colorido horroroso lá, que por favor não eram os meus doces que estavam naquela caixa. Mas era que eu encontrava. Mas eu não queria. Então eu peguei e comprei papel Paraná, que é um papel bem firme, bem rústico, e fiz as primeiras caixas. Deu um trabalho danado, mas a segunda entrega, que foi, por sinal, indicação da minha primeira cliente, que também era decoradora. Quando eu cheguei, então veja só, ela, claro, ela tava lá suando frio de medo de eu atrasar igual a primeira. Quando eu cheguei no horário e que eu desci do carro com aquelas caixas, vocês não têm noção do sorriso que ela abriu. Então, assim, primeiro erro, 2 grandes erros, né? Que foram corrigidos já na segunda entrega. Eu não fui corrigir na 20ª, na 100ª, na segunda entrega, né? Então eu entendi assim, eu como cliente, o que eu queria? Que os doces chegassem antes dos meus convidados. Então eu como profissional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar os doces antes. Parece bobagem isso, gente, mas para quem tá começando, sem nunca ter tido a intenção de ser confeiteira na vida, entregar doce, colocar doce na mesa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? De como é sofrido o começo sem ajuda? E é justamente isso que eu tô querendo fazer com você. É pegar a minha experiência de tudo que deu certo e de tudo que deu errado. O certo para você reproduzir, o errado para você não reproduzir e você conseguir aquela meta que para mim foi traçada lá não sei quantos anos depois para eu alcançar, você conseguir fazer esse planejamento agora, né? Nós estamos falando de posicionamento de mercado, mas nós estamos falando também de você escrever a sua história. Se você já tem uma caminhada aí no início, que você já identifica algumas falhas, a hora de corrigir é agora, né? A proposta do curso, ela contempla todas essas etapas e muitas outras que é lógico, além de muitos brigadeiros sensacionais que nós vamos fazer. Vamos trabalhar com ingredientes ácidos, que é bem complicado das pessoas acertarem o ponto aqui. Lembra que eu falei dos passos básicos para o brigadeiro perfeito? Né? Ingredientes ácidos que eu digo é quando você vai usar limão, quando você vai usar maracujá, quando você vai usar uma fruta, né? Então nós temos no curso um módulo inteirinho que vai falar tudo que você precisa, o passo a passo para o brigadeiro perfeito. É um módulo onde eu conto todos os segredos de todas as etapas que você precisa, além da receita do brigadeiro, né? Nós vamos ter um módulo inteirinho com os 10 doces que eu mais vendo durante todo esse período, desde que eu comecei, né? Os top 10 da minha confeitaria. Nós vamos ter um módulo, gente... Esse muita gente me pedindo e esperando que acontecesse, inteirinho de espelhados. Nós vamos fazer espelhados com frutas in natura, espelhados com frutas em conserva. Nós vamos fazer bala baiana, ouriço, olho de sogra. Mas mais que isso, né? Nós vamos fazer 10 tipos de doces espelhados. Mas mais que isso, você vai aprender como armazenar, durabilidade,
ponto da cauda, porque você não precisa só da receita perfeita. Quem aí que já não ouviu falar de uma receita de calda que fica repetindo muitíssimas vezes e nunca dá certo? Não dá certo porque procurou essa receita, não sabe onde está errando, procura outra receita e continua errando, né? Não consegue identificar qual é a etapa do conhecimento que não tem. Por isso que nós fizemos esse módulo inteirinho detalhado. Nós vamos ter ainda um módulo excepcional e exclusivo para vocês de 10 brigadeiros tropicais, todos feitos com frutas, sem corante e sem aromatizante artificial. Gente, só esse módulo eu já digo que valeria o valor que é do curso inteiro, né? Mas vamos voltar aqui para o posicionamento de mercado. Quando você está fazendo uma entrega, como eu falei na primeira lá, né? Pensa que a pessoa pensou em tomar banho, fazer maquiagem, fazer escova. Pensa se isso é vida de confeiteira, né? Quem já tá na confeitaria, conta aí pra mim se isso é possível de fazer, né? Pra quem tá com a mão na massa. Porque, né? Eu faço os doces, afinal, né? Como eu contei que foi aquela entrega, né? Então, a partir da segunda que eu já fiz as caixas, bom, gente, eu não preciso nem falar que foi uma encomenda atrás da outra. E claro, eu fiquei sem como fazer essas caixas. Então, eu tive que providenciar uma caixa que me agradasse, porque aquelas de pizzas, além de mole e feia, era muito baixinha. Para o tamanho dos meus doces e para o tipo de doce que eu estava produzindo, não dava. Então, eu achei umas caixas brancas, quadradas, de 5 centímetros de altura, ok. Mas ela também passou um tempo que ela já também não me servia, porque eu comecei a ser requisitada para eventos maiores. E aí entra outras questões de posicionamento de mercado. Bom, os eventos grandes estão temporariamente suspensos, né? E claro que agora, no ritmo que eu estou trabalhando, não me permite mais este tempo de arrumar a mesa. Mas se você tem tempo, faça isso. Entregue os doces. Se você não vai colocar os doces na mesa, consiga um tempo para entregar esses doces. É importantíssimo para o seu posicionamento você aparecer, tá? E coloque uma identificação nessas embalagens. Então, o meu segundo passo com relação às embalagens foi personalizar as caixas. Lembra que tudo isso tem que estar lá embutido no seu preço, tá? Então, quando eu falo o preço que eu gasto com a embalagem, às vezes algumas pessoas acham caro, mas eu padronizei. Caixinhas brancas, fundo de doce transparentes e as caixas personalizadas que tinha a logo do meu negócio e o meu telefone, a minha cidade. Então, cada festa que mesmo que eu não fosse arrumar a mesa, eu ia entregar esses doces, a pessoa que estava arrumando a mesa sabia da procedência. E se você está falando de um casamento, de uma festa de 15 anos, de uma festa, mesmo que seja uma festa infantil, uma festa maior, né, de 1 ano, que as pessoas passaram aí, né, fazendo festas gigantescas de 1 ano. Você tem lá o fotógrafo, você tem cerimonialista, você tem o decorador, você tem o buffet, você tem um monte de parceiros que vão indicar o seu trabalho se eles tiverem e se eles gostarem do produto que eles estão vendo, o produto que você está oferecendo. Então, isso também é posicionar-se. Então, sempre aparecer nos eventos é muito, muito bom. Fiz grandes amigos e ganhei parceiros assim para a vida. E é uma troca prazerosa demais. E a gente vai falar muito sobre essas parcerias boas quando nós falarmos sobre posicionamento de mercado no curso. Porque não é toda parceria que é boa, não. Você precisa saber identificar qual é a parceria que é boa para os dois lados e qual é a parceria que é unilateral, né? Porque tem muito dessas pegadinhas aí também pela vida, mas eu vou explicar para vocês todas elas. Quais serão boas para você? Como que você deve se comportar quando você está arrumando uma mesa? Como que é o seu posicionamento como profissional?
quando você está arrumando uma mesa, quando você está fazendo uma entrega. Tudo isso eu vou contar para vocês. Como que você se comporta arrumando uma mesa de casamento. Nossa, precisa isso? Precisa, gente. Sabe por que que precisa? Porque você, naquele momento, você é um contratado de uma pessoa que confiou os doces da festa dela a você. E é aonde ela vai tirar as fotos mais bonitas. Então, assim, tudo, mas tudo mesmo que aconteceu nesses 10 anos de experiência em grandes eventos eu vou passar para vocês. E olha, tem história, hein? Tem história linda, tem história assim que me deixa emocionada até hoje, mas que só vou contar no curso para vocês do meu primeiro casamento. A emoção que foi assim quando eu fui buscar as minhas peças, que na época eu também fazia esse trabalho. É um reconhecimento assim que eu acho que não tem preço, né? À medida que você, a partir do momento que você se propõe a fazer um trabalho bem feito, o reconhecimento vem, né? Mas posicionamento de mercado é só isso? Eu tô falando para você que tá começando ou para você que já começou? Se você que já começou e você não consegue se posicionar, o que que você precisa fazer para isso acontecer, né? Muita gente fala que muita gente não, minto. As pesquisas indicam que 47% da venda que você não realiza não é porque o seu preço está caro, não é porque você se mudou de endereço e você não avisou, não é porque a pessoa trocou de confeiteiro, não é. 47% das vendas que você não realiza é porque você não sabe agregar valor ao seu trabalho, ao seu produto, melhor dizendo, né? E como que você agrega valor ao seu produto? Tudo isso que eu tô falando, atendimento personalizado, embalagem adequada, apresentação dos doces, finalização dos doces, padronização. Gente, eu já comi brigadeiro muito bom, horrível. Entenderam essa? O sabor era muito bom, mas eu comi porque eu adoro doce, porque se fosse para olhar, era o último doce que eu pegaria. Isso é posicionamento de mercado. Sabe um depoimento que eu recebi de uma cliente? Ela sempre gostou que eu entregasse os doces. Apenas agora na pandemia que eu não tô fazendo isso, ela tem vindo buscar aqui. Mas quando eu chegava na casa dela, ela corria abrir o portão e ela gostava que eu entrasse para ela abrir a caixa na minha frente e fazer aquela cara de espanto. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa! Ela sempre repetiu esse mesmo gesto, porque ela sabia a hora que ela abria a caixa o que ela ia encontrar ali. E sabe do que eu tô falando, gente? Eu tô falando de arrumar os casadinhos ou bem casados que vocês conhecem, todos do mesmo ladinho, marronzinho, branquinho, tudo do mesmo lado. A hora que ela abria, ela via aquela harmonia. Ela já queria comer o doce antes da hora. Vocês acham isso bobagem? Vocês acham mesmo que isso não é você, a pessoa? Vamos dizer que não fosse eu que tivesse ido entregar. A hora que ela abrisse a caixa, ou qualquer pessoa que estivesse do lado, não ia saber que aquele doce é meu? Quando você coloca as fotos do seu produto nas suas redes sociais, nós vamos falar sobre isso também. Hoje não vai dar tempo, mas no curso nós vamos falar esse passo a passo básico. Mas eu já posso adiantar algumas coisas para vocês, que todo mundo fala, mas que não é todo mundo que faz. E eu tô falando isso porque cada pessoa que começa a me seguir no Instagram, que eu olho lá, tem um negócio de confeitaria, aparece a logo ou aparece o nome do negócio, eu entro, gente. Perfil por perfil. Acredite nisso. E eu tenho visto cada coisa. Tenho visto cada coisa linda, mas eu tenho visto cada coisa feia. Porque a pessoa tira foto em qualquer lugar, tira foto
que não condiz com a qualidade do produto. Não, ai, tá correndo, eu preciso fotografar esse doce, tira foto de qualquer jeito e posta. Isso não é legal, isso não vai fazer você vender mais. Daí não adianta você dizer que você não sabe vender. O que você não sabe é se posicionar, né? Mas nós vamos falar assim tudo, altas dicas sobre tudo que vocês podem fazer no Instagram, inclusive como usar o celular para ser seu aliado. Vou mostrar para vocês os aplicativos que eu uso, que aí eu não preciso nem corrigir luz. Você já salva ali a configuração que você quer no aplicativo de foto e a foto já sai prontinha para você postar o seu doce sem ficar fazendo feio nas redes sociais, né? Sabe o que mais faz parte do posicionamento de mercado? Você pode até achar isso louco, né? Mas a foto do seu perfil. O que tem na foto do seu perfil do seu negócio? Tem uma foto sua ou uma foto da sua logo? As duas valem, tá? Mas a sua logo é atual? A pessoa que tá... É tão pequenininho o espaço da foto do perfil, né? Mas você já reparou se na sua logo que tá lá no seu perfil a pessoa consegue te identificar? Se não consegue, não é uma logo boa. Ah, não, eu tenho uma foto. Mas como que é a tua foto? Tua foto é boa? A pessoa enxerga você? Ou você tá lá no meio da fazenda, entendeu? É uma foto do pôr do sol que aparece você um pontinho lá, né? Ou de repente na praia, aquela foto que todo mundo gosta de tirar, né? Mostrando o nome no chapéu, com as pernas para cima lá. Qual foto que tá no seu perfil? Você não tem ainda um perfil profissional? Você usa o seu pessoal? O que tem na foto? O que tem no seu feed? Tem foto do seu final de semana, com os amigos, com a família, daí de vez em quando um doce, daí daqui a pouco a foto do cachorro, daí daqui a pouco outro doce. Então não adianta você falar que você não sabe vender. Você não sabe se posicionar no mercado. E claro, não sabe vender, né? Mas você não vende, não é porque o seu doce é ruim ou caro. Você não vende porque você não sabe se posicionar no mercado e você não sabe agregar valor ao seu produto. Então, tudo isso nós vamos tratar no nosso curso com um módulo super especial. Eu parei de falar do módulo nos brigadeiros, mas um outro módulo é esse, exclusivo de posicionamento no mercado. Um módulo exclusivo sobre precificação, onde, lógico, eu ensino a usar a minha planilha com um vídeo bem detalhado, como que você renomeia, como que você insere os ingredientes, como que você insere outra planilha, como que você salva tudo isso. Vou ensinar você a usar a planilha de fluxo de caixa, tão importante quanto a planilha de precificação, porque as duas se complementam, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês do meu curso é que se você tá com algum problema em alguma dessas etapas aqui que a gente falou, que eu sei que está, né? Porque é por isso que você está aqui. Você está aqui porque você se identificou com os temas que a gente propôs na divulgação da nossa semana. Eu tenho certeza que o meu curso é para você. E o valor dele, gente, não tenho nem muito o que falar do valor, porque o lucro que você vai ter consertando algumas dessas etapas que você está fazendo errado, ou de repente as 3, é incalculável. Mas eu já falo do preço. Eu, por enquanto, tô falando de tudo que vocês vão perder se vocês não adquirir, tá? Tem mais uma outra coisa que eu gostaria de falar. Tudo que eu falo, todos os exemplos que eu dou aqui são meus, tá? Meus. Experiência minha. Eu não tô contando a experiência do outro. Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a concorrência é ótima. É ótimo a gente ter a concorrência. Porque você não trabalha pensando na concorrência, você trabalha pensando em você. Mas ela te motiva a ser melhor. Né? Você não lembra dela não, tá? Você deixa ela lá fazendo o trabalho dela, porque afinal de contas vocês não são inimigos e tem clientes para todo mundo. E quando eu falo isso, gente, presta atenção num dado que eu vou falar para vocês aqui que eu nunca falei. Eu já falei que eu moro numa cidade do interior do Paraná.
mas eu moro numa região do interior do Paraná, conhecida como Ramal da Fome. Vocês sabem o que significa isso? Porque quem mora no Paraná, ou quem é aqui da minha região, ok, vai saber. Mas para você que é aí de qualquer lugar do Brasil, significa que eu moro, é um grupo de 29 municípios que tem o pior IDH do estado. O que inclui essa taxa do IDH? Analfabetismo, mortalidade infantil e a menor renda per capita. Por isso que eles chamam de Ramal da Fome. Vocês estão entendendo? Que eu consegui o sucesso na minha confeitaria num lugar onde no meu estado é conhecido como Ramal da Fome? Vocês percebem o que o desejo e o planejamento e você ser autor da sua história faz com você? Se eu conseguir isso morando nesse lugar que eu moro, pensa aí o que você vai conseguir. Só pensa, depois você me fala. Tá? Eu amo a minha cidade, tá, gente? E trabalho, eu ajudo no máximo que eu posso. E por isso que às vezes a minha tabela nem serve para você, né? Porque eu tô contando que eu moro numa cidade onde tem dos piores IDHs do estado. Bom, vou parar a história aqui porque nós não vamos falar de política no meio da aula. Mas nós vamos finalizar o brigadeiro. Vamos lá? Bom, nós vamos fazer duas coisas aqui agora. Eu vou finalizar o docinho e vou explicando algumas outras coisas. Eu demorei muito para me habituar com as luvas. Mas, gente, luva é vida para enrolar o doce. De repente, se ele não ficou lá no ponto que não vai deslizar aqui normalmente, porque ele tem uma gordura, né? A gordura que eu adicionei, ela deve ser suficiente para enrolar se eu estiver de luvas, tá? Aquela hora que eu fui enrolar essas bolinhas, eu untei a mão porque eu tava sem luva, mas se eu tivesse luva não ia precisar. Mas se de repente a tua massa lá não ficou 100%, no curso vou ensinar a deixar 100%, né, você vai aprender mais, ensinar a deixar 100%, porque você vai entender aí onde é a sua falha, né? Você pode untar a luva, não tem problema nenhum, tá bom? Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de eu iniciar aqui a finalização do brigadeiro de paçoca. Primeiro, a gente está fazendo uma receita só aqui, né, nas nossas 3 aulas, porque, como já falei lá na primeira aula, né, receita você encontra em todos os lugares, em todos os meios aí que você tem de acesso à informação, você encontra lá receita, e além do que você já deve ter as suas próprias. Qual é a minha proposta para esses 3 dias? É mostrar para você quais são as 3 etapas principais para que você tenha sucesso aí no seu negócio. E eu tenho certeza que com o que eu falei aqui, embora tenha sido nem 1/10 do que a gente vê no curso, só com o que eu falei aqui, se você quiser parar aqui nessas 3 aulas, tudo bem, você já entendeu, né? Se você tinha algum problema em identificar as etapas do brigadeiro perfeito, você já conseguiu. Se você tinha problema em identificar ali onde é que você está errando na precificação, você já entendeu, mesmo que você não use a minha planilha, você já entendeu quais itens que você precisa considerar. Se você não sabe vender, eu falei tanto agora, né, nessa aula 3, eu falei tanto sobre as maneiras como você tem de se posicionar no mercado, e todas elas vêm acompanhadas de mais vendas, né? Quando eu falei da definição do público, eu acho que eu só não fechei essa lacuna. A definição do público, e aí a gente diz assim, eu já vi muita propaganda assim. Você tem que anunciar para o seu público. Você não vende mais porque você não anuncia para o seu público. Gente, nem aquela confeiteira na época que eu era criança, que não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas, não tinha Instagram, não tinha nada das coisas que nós temos hoje,
ela não ia de porta em porta falando que ela fazia bolo. Ela colocava uma plaquinha na frente da casa dela. E as pessoas procuravam pela referência que tinha de sabor, de qualidade. Os clientes iam até ela. Então, quando a gente fala, vai atrás do seu público, anuncia para o seu público, defina o seu público, não é você ir atrás, ele vai vir. Mas é pelo direcionamento que você dá, pelos produtos que você escolhe para fazer parte do seu cardápio, que se você não tem, é preciso. Isso faz parte do posicionamento de mercado. A pessoa precisa se lembrar de você pela excelência e pela referência do doce que você faz. Agora, se você faz lá salgado, bolo, doce, bolo no pote, uma hora é picolé, outra hora é sacolé, outra hora... Entendeu? Você varia demais, você não se concentra em um produto que você pode se tornar referência. Aí se a pessoa pergunta assim, ô Júnior, quem que faz bolo lá na tua cidade? Aí ele vai lembrar dessa pessoa que faz tudo, mas não tem um produto que faz com que ela se destaque das demais lá na cidade? Então é muito importante vocês definirem um mix de produtos. Quando eu comecei, o que eu fazia? Isso aí, tudo. Aí o cliente falava, faz suspiro? Faço. Nunca tinha feito suspiro na vida. Ia atrás de receita, dava errado, não sabia como consertar. Faz biscoito decorado? Faço. Não sabia fazer o biscoito, não sabia dar o ponto no glace. Entendeu? E só que isso não durou muito tempo, porque eu já via que aquilo lá não ia dar para eu levar, fazer o doce mais fazer o suspiro, é outro processo. Fazer o doce mais o biscoito decorado, não dá, gente, não dá, são processos diferentes. Então, quando você define o seu produto, você se especializa nele, você se concentra nele e você é capaz de fazer uma boa divulgação e se tornar referência nele. Voltando para o público, você tem que considerar qual é o valor do seu produto e qual é o público que está disposto a pagar pelo valor do seu produto. E aí você procura onde ele está, você investe. O procura é fazer propagandas, fazer postagens direcionadas, né? Se você vai trabalhar com doces finos, vai trabalhar com doces mais elaborados, ele não vai ser para comemoração em casa, para festas mais intimistas, Vocês estão entendendo o que a gente quer dizer quando a gente fala em definir o público? Porque aí você consegue direcionar a sua propaganda, você consegue direcionar as suas postagens, você consegue oferecer esses produtos para as pessoas corretas. Ninguém vende oferecendo para todo mundo, porque não é todo mundo que está interessado em comprar o seu produto. E não é pessoal, é questão de preferência ou de poder aquisitivo. Então, são situações, são itens que você precisa considerar para localizar o seu público-alvo, ok? Bom, vamos lá para a finalização do nosso doce, que ele consiste em algumas etapas. Viram que eu destruí uma paçoquinha aqui, né? Dissolvi. Tenho aqui as bolinhas que eu fiz, ó. Vocês viram a hora que eu tava enrolando, que ela tava bem mole na aula 2. Aqui ela tá firminha. E aqui nós temos o brigadeiro que nós fizemos na aula 1, tá? Bom, deixa eu colocar aqui um pano para não ficar fazendo barulho na mesa. Bom, eu falei para vocês que o meu brigadeiro é de 20 gramas, certo? Eu tenho uma paçoca ali que eu vou rolar nele, mas eu vou contar como que eu faço nessa questão que tem o recheio. Ó, pesei o brigadeiro, eu tenho 16. Pesei com o recheio que vai nele, eu tenho 22. Passou um pouquinho, tiro um pouquinho aqui, porque eu quero que todos eles fiquem do mesmo tamanho. Tá, deu 19. Por que eu vou parar com 19? Porque tem a cobertura, tá? Variar 1 grama, 2 gramas, tudo bem.
mas mais que isso não é aconselhável, tá? Eu vou passar um pouquinho, porque ó, aqui a massa tá um pouquinho gelada, que não é o correto, tá? Por que que não é o correto? Ela tava na geladeira, eu tirei ela da geladeira, e aí se a massa ficou errado, que não é o caso aqui, né? Mas se você não tem tanta experiência e você enrola o doce gelado, você tem a falsa sensação de que o ponto ficou certo. E a hora que você enrola ele tá redondinho, mas depois ele vai desmaiar. E ainda, a massa gelada vai suar, e se for um confeito como uma finalização como essa, que é só com paçoca, ela vai umedecer, tá? Aqui a gente tira um pouquinho do excesso. Quando a gente fala em otimizar a produção, tá? Tudo isso a gente fala no curso. As etapas que você pode adiantar, o que que você pode fazer antes, o que que você não pode fazer antes, como que você faz para pegar uma grande encomenda, por exemplo, como que você faz para dar conta trabalhando com equipe reduzida. Que por falar em equipe reduzida, eu nunca tive uma equipe grande, não. Máximo, agora no momento, por exemplo, é só eu e mais uma funcionária. Mas eu sempre trabalhei com no máximo mais uma. Aí, às vezes, assim, quando pegava um evento grande, muito grande, muito grande, um final de semana muito lotado, tinha algumas pessoas, assim, pontualmente, que eu sabia que eram capazes de me ajudar. Que, aliás, é uma coisa que você não deve fazer. Você tá lá tranquila, 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 daí, de repente, você tem um final de semana que tá bem cheio, e você pega uma pessoa que não tem experiência para te ajudar. Sabe, tiro no pé? É bem esse. Porque aí você se estressa, porque a pessoa não tem domínio ali das etapas do trabalho que ela precisa fazer. E você acaba fazendo o seu serviço e o que era destinado para ela. Então, você tem que saber também a hora de aumentar a sua equipe e como que você contrata essas pessoas para trabalhar, como que vai ser o seu combinado com ela. Eu vou fazer só mais um aqui e já vou adiantando aqui algumas coisas. Por exemplo, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Teremos novidades semanais com produtos fácil venda, com aulas sensacionais. Ô Egli, mas você acabou de falar que é para você definir o produto, agora você está dando ideia de fácil venda? Sabe quando eu faço fácil venda? Eu não trabalho a pronta entrega, eu só trabalho por encomenda, mas de repente uma semana que tá tranquila, sobrou lá 3 dias que a gente não teria serviço, faço um produtinho, posto lá, rapidinho consigo vender. É isso que eu chamo de fácil venda. São aqueles produtos que você não precisa ter fixo no seu cardápio, sabe? Que você pode oferecer eventualmente. Para dar um gás nas finanças, né? Uma grana extra que entra, salva uma semana que tava lá meio perdidinha. Porque quando você tá lá na planilha do fluxo de caixa, você vai logo acompanhando a quantia que sai, a quantia que entra, a quantia que falta para você dar conta de pagar suas contas, pagar o seu prolabore. Ah, mas você falou que então não é para eu gastar o lucro, o que que você faz? O lucro você guarda. Você guarda para realizar um grande sonho que você quer muito. Você guarda para uma emergência. Você guarda para uma reserva técnica. Você guarda para investir no seu negócio, poder expandir. Você só vai poder vender bastante se você tiver um local apropriado. Para tudo isso que serve o lucro. Passou um ano bem tranquilo, você não teve perrengue nenhum?
pega a grana, vai viajar com a família, dá um gás na casa, sabe? Tô falando à toa, né, gente? Você faz o que você quiser com o seu lucro. Mas eu sempre reservei uma parcela para cada coisa que eu queria fazer. E é por isso que eu consegui construir o espaço. Bom, eu não falei essa para vocês, né? Fazia 1 ano e meio que eu estava na confeitaria, eu construí o meu espaço. Porque eu estabeleci metas e fui capaz de cumprir, porque eu trabalhei para isso. Eu foquei no meu objetivo. Eu tô tirando as minhas luvas aqui porque a gente parou nos docinhos. Vocês viram aqui a finalização, daqui ele vai para a caixinha, vai para outra caixa, completamente vedada. Se ele ficar em temperatura ambiente, ao ar livre assim, ele vai cristalizar. Esse aqui um pouco menos, mas ele vai acabar cristalizando porque leite condensado, gente, tem muito açúcar. Então, vai chegar uma hora que o brigadeiro vai cristalizar, mas no curso a gente vai ver detalhadamente todas as etapas que interrompem essa cristalização. Essa aqui, ou retardam, né? Essa aqui que eu tô te contando já é uma, tá? Terminou o docinho, guarda, tampa a caixa, porque o contato com o ar vai fazer com que se cristalize mais rápido, tá bom? Pessoal, nós chegamos então ao final da nossa terceira aula. E eu tenho certeza que com tudo que você já aprendeu aqui, você é capaz de elencar os principais problemas que você tem e, claro, ir buscar as soluções para eles. Somente com o que você aprendeu aqui, você já consegue fazer isso. Mas o meu convite é para você ir além. Se você deseja o reconhecimento financeiro, se você deseja o reconhecimento do seu trabalho como a profissional que você realmente almeja ser em um tempo muito menor do que eu conquistei, o meu convite para você é acessar o link que está na descrição desse vídeo e adquirir o curso e começar a ganhar o seu dinheiro hoje mesmo. Te espero do outro lado.